Então, a gente vai passar para o segundo trabalho de hoje, tá certo? Que começa agora às 15 horas. E o nome do doutorando é o doutor Werton Magalhães Costa. E o facilitador vai ser o senhor Victor Barreto. E eles vão falar sobre o juiz das garantias, as repercussões da experiência italiana no processo penal brasileiro e o risco de incremento da impunidade. Então, eu passo a palavra ao doutorando Werton Magalhães Costa e vamos ouvi-los. Boa tarde. Boa tarde, só um momento, estou tentando me organizar aqui com o fone. Sem problema, doutora. A gente está no tempo certinho. Obrigado. Bom, então, espero que estejam me ouvindo. Agradeço, primeiro, cumprimento o Anderson e a equipe que atuou aí no anterior, muito esclarecedor, né? E também cumprimentando, né, a todos e agradecendo essa oportunidade, né, de expor aqui esse trabalho, esse projeto, dentro da disciplina de metodologia, né, que vem a ser justamente essa discussão acerca do juiz das garantias, né? E, assim, para começo de conversa, eu acho que a gente pode até, de certa forma, aproveitar como gancho, né, a apresentação anterior, porque quando a gente fala nessas dificuldades, né, de acesso à justiça, a gente pensa muito, embora não seja exclusiva, né, essa parte da defesa, né, daquele que é demandado, mas ela é preponderante, né, nos estudos, né, quando se fala em direito de defesa, né. É claro que o autor, quando está em juízo, ele também está, né, defendendo o seu ponto de vista, né, o acesso à justiça, ele e o direito de defesa, ele é aí um caminho de mão dupla, né, mas estamos aqui chamando atenção para o lado justamente da parte demandada. Então, ao mesmo tempo que essas dificuldades, né, da pandemia mostram que devemos ter essa preocupação, né, da parte demandada, né, e isso considerando a esfera civil, né, isso tende a ser mais verdadeiro ou mais ainda sensível quando se trata da esfera penal, né, a esfera penal. Então, essas discussões, elas não são de hoje e não param, e é bom que nunca parem, para que a gente fique sempre em busca de um sistema melhor, né? Essa discussão que houve aí em torno do WhatsApp, por exemplo, me lembra da lei, né, que foi editada agora, justamente com a intenção de obrigar, né, o demandado a olhar seu WhatsApp, né, para ser citado por WhatsApp, né? Foi alterado aí um dispositivo do Código de Processo Civil, e já existe, né, como toda boa inovação, já foi objeto de discussão do Supremo, né? Salvo engano, o PSDB já ajuizou um ADI contra essa alteração legal que visa a obrigar as pessoas físicas a verem se foram citados, né, em alguma demanda por meio de citação viabilizada por meio de WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, né? Seja e-mail, seja um Telegram, e aí a infinidade, SMS, uma infinidade, portanto, de meios tecnológicos. Então, se a preocupação é justamente essa, de saber que temos uma preocupação, né, com o direito de defesa, com a ampla defesa, com o contraditório, né, como subprincípios decorrentes daquele que pode ser considerado um sobreprincípio do devido processo legal, né? Na esfera penal, embora não exclusiva dela, né, também se fala no processo civil da imparcialidade, mas é no processo penal que, justamente por estar em jogo a liberdade do indivíduo, que ela se torna, né, a imparcialidade um valor, né, mais relevante ainda. E, certamente, com os olhos voltados a essa realidade, foi que o legislador instituiu, né, por meio do conhecido pacote anticrime, o que se chama de
juiz das garantias, né? Então, foi, né, por meio da lei, deixa eu me recuperar aqui, da lei 13.964, né, ainda de 2019, que foi instituído o chamado juiz das garantias, né, que vem a ser justamente uma separação entre a figura do magistrado que vai participar da fase investigatória, da fase pré-processual, da figura do magistrado que haverá de conduzir a instrução, colher provas e proferir uma sentença, né? A intenção do legislador, portanto, foi essa, e como eu costumo sempre lembrar, ao fazer assim, uma recapitulação sobre a imparcialidade, né, no processo, acima de tudo, né, nós sabemos que o juiz ele não pode ter nota de parcialidade, ele não pode, né, ser parcial, então ele precisa estar equidistante. Né? Se ele não pode ter interesse na demanda, será que o juiz que está na instrução, que vai sentenciar, ele não está lá, no mínimo, comprometido com as posições que ele adotou na fase investigatória? Então, a defesa que se faz do juiz das garantias, né, é baseada nesse aspecto, tá certo? Então, embora ele não esteja ali só pelo fato de ter o juiz, né, que vai julgar, embora ele não esteja ali passível de ser acusado, está querendo beneficiar ali a acusação ou beneficiar, né, a defesa, ele pode sim ser visto como um profissional que pode, né, ter uma tendência a defender o que ele mesmo, né, sustentou nessa fase investigatória. Né? Com base nisso aí, é possível alegar que aquelas hipóteses, né, de suspeição e impedimento não seriam mais suficientes, né, para garantir essa equidistância. Né? Por mais que você encontre jurisprudência dizendo que aquelas hipóteses especialmente de suspeição, né, elas não são números clausos, ou seja, não são ali apenas, não são exaustivas, né, você encontra jurisprudência nesse sentido, elas seriam exemplificativas, o juiz de garantias viria justamente essa figura com a intenção de reforçar, né, esse aspecto do devido processo legal. Né? Então, é possível até defender que não haveria devido processo legal sem um juiz das garantias, sem um juiz separado. É algo que acontece em outros ordenamentos jurídicos, em outros países, né? E seria, né, uma característica da própria jurisdição. Né? Então, a jurisdição como atividade de um poder, ela teria justamente essa característica, né, essa nota dessa heterocomposição, né, realizada, né, por alguém que é imparcial. Né? Ela se distanciaria, portanto, daquela noção primitiva de autotutela ou autodefesa, né? Quando em tempos idos e tempos primitivos, era possível não, era a solução, né? Impor-se o mais forte diante do mais fraco, né? Era possível que o mais astuto, né, impusesse o ponto de vista, né, diante daquele mais ingênuo. Né? E hoje o ordenamento jurídico, na verdade, ele, com algumas exceções, né, como a legítima defesa, por exemplo, ele impede, proíbe, até criminaliza a autodefesa. Né? Então, se a ideia é termos o juiz imparcial, a discussão é justamente essa. O juiz das garantias é ou não é bem-vindo? E, na verdade, podemos até discutir se já não tardava, né, a instituição da figura do juiz das garantias. Tá? Agora, críticas há. Né? Primeiro, porque há quem diga que seria de se indagar se não haveria aí algo ilógico em se falar em juiz das garantias, ou algo redundante, porque será que todo juiz não seria já juiz das garantias? Né? O juiz não está ali justamente para garantir, né, esses direitos fundamentais? Então existiria um juiz das garantias e outro juiz não garante nada? Né? Essa discussão também é válida. Né? O fato de termos, né, e aí entra aí já um pouco aí o tema da próxima apresentação,
já que temos aí em nosso ordenamento um duplo grau, né, e necessariamente se terá um grupo, né, de magistrados, né, em segunda instância, que vai revisar de forma ampla a aplicação do direito e a apreciação das provas, né, será que essa formatação de um tribunal superior, né, um tribunal recursal, que vai reapreciar aquela demanda, ela não seria suficiente, né, essa sistemática para garantir, né, esses direitos fundamentais, né? E será que enfim, não teríamos uma situação de tendência ao incremento de impunidade, né? E que impunidade poderia ser essa? Seria em todos os casos, né? O fato de termos um juiz separado obrigatoriamente, né, para aquele momento, logo após o recebimento da denúncia, né, da peça acusatória, isso não causaria delongas, né, por conta da exigência do juiz tomar pé de toda a investigação, né, ele recebia ali do nada. A gente sabe que em alguns casos a investigação pode ter volumes e volumes, né, de provas. Isso não poderia, né, causar delongas, né, que ensejariam prescrição, né? Então pode-se indagar, será que isso não geraria, assim, um alheamento do juiz de instrução, ou seja, uma má vontade, ele está ali diante de tantas provas, né, que foram colhidas sem a participação dele, sem que ele compreendesse tudo o que se passou naquela fase investigatória? Será que isso aí não geraria, né, uma resistência, né, a ele se debruçar, né, sobre as provas e nos casos devidos, nos casos justos, ele proferir um julgamento condenatório quando realmente, né, estivesse demonstrada ali a culpabilidade, né? A gente sabe que na prática é mais fácil absolver, até por uma questão de consciência, né, absolver alguém que, né, possa ter cometido um delito, né, do que realmente fundamentar, né, com rigor uma condenação, porque nosso ordenamento jurídico, uma condenação, ela só pode, né, só deve ser concretizada nesses casos em que, né, não restam dúvidas, né, a respeito, né, do cometimento, né, do cometimento de um fato típico, né, o cometimento de um crime. Mas, enfim, né, para concluir essa parte inicial, também há fundamentos, né, para ambos os lados, né. Um deles, por exemplo, é que a grande desvantagem de não se ter o juiz das garantias, né, é que o juiz que participou da primeira etapa investigatória, ao continuar, né, na segunda etapa, né, ou seja, na fase processual propriamente dita, ele poderia sofrer daquilo que em psicologia se denomina de dissonância cognitiva, né, que seria ele afastar qualquer argumento, qualquer pensamento que pudesse destruir a lógica do seu raciocínio desenvolvida naquela fase pré-processual. Então, ele tenderia a procurar, né, fundamentos que reforçassem a sua posição inicial, né? Ele não teria justamente esse equilíbrio, essa isenção, essa equidistância para julgar se aquela colheita, né, de elementos de prova na fase investigatória era se deu de forma correta, né? Então, isso que seria a dissonância cognitiva, né? Isso lembra um pouco aquela questão da raposa e as uvas, né? Que a raposa querendo, né, colher as uvas, mas aí, como ela não alcança, ela procura justificativas, né, forçadas para não chegar, né, até as uvas, né? Estavam verdes mesmo, né? Isso aí seria a dissonância cognitiva, tá? Então, a discussão é justamente essa, né? Se o juiz das garantias veio em boa hora, se já demorou, né? Existe uma decisão, né, no Supremo Tribunal Federal liminar que suspendeu a aplicação do juiz das garantias. Então, feito esse introito, né, eu agradeço a oportunidade de expor o projeto mais uma vez e estou aqui à disposição. Obrigado. Parabéns, Weston. E eu digo, a família prisional agradece todos esses levantamentos. Eu passo a palavra agora para o facilitador, que é o representante do Conselho do Sistema Penitenciário da Paraíba, o senhor Victor Barreto. Boa tarde, doutor Victor Barreto. Boa tarde a todas, a todos.
Primeiro, eu agradeço o convite que foi feito pelo Emanuel Braga e pelo professor Fernando Maia para participar nesse evento. E também parabenizo a todos pela organização dessa atividade, uma atividade importante que aproxima a sociedade civil organizada da universidade, que facilita o diálogo da academia com a população. E, além disso, é uma enorme honra para mim poder dialogar com o projeto de pesquisa do doutorado do professor Ayrton, porque o professor Ayrton foi meu professor na graduação, foi um dos melhores professores que eu tive, e agora ele trata de um tema que, para mim, é muito caro e caro demais aos dias atuais, um tema que movimenta especialmente os estudiosos no âmbito do direito penal, do processo penal, e que tem um impacto enorme no nosso ordenamento jurídico e na sociedade. Para falar sobre o juiz das garantias, eu acho importante lembrar como essa proposta foi introduzida na legislação brasileira, que ela foi fruto de um debate ocorrido no Congresso em torno do pacote anticrime, que surgiu como um anteprojeto apresentado pelo ex-juiz e então ministro Sérgio Moro, foi apresentado à sociedade e também levado ao Congresso como um projeto de lei que foi subscrito por 11 deputados, conjuntamente, e foi um anteprojeto que surgiu a partir de Moro, sem que fosse um projeto fruto de debates com a população, antes da sua apresentação. Não passou, por exemplo, por momentos como esse que a gente está passando agora, e que algo também que me chamou muita atenção nesse anteprojeto, eu acompanhei desde o início, é que ele não continha sequer uma justificativa, desde o seu início, uma justificativa que fundamentasse a defesa do que estava ali sendo proposto, e algo que eu sou consultor legislativo, eu nunca vi algo assim, embora a nossa produção legislativa ela seja deficitária de estudos mais aprofundados, que avaliem o impacto da lei que está sendo proposta, mas sempre, pelo menos, os projetos costumam ser acompanhados de uma justificativa, o que não aconteceu nesse caso. E, como eu dizia, o pacote anticrime ele foi apresentado na Câmara, foi discutido lá, sim, bastante no Congresso, e também foi muito modificado, até se tornar, como o professor Ayrton mencionou, a Lei 13.964, em 2019, que, entre outras alterações na legislação penal e processual penal, inseriu a figura do juiz das garantias no Código de Processo Penal, mas que teve rapidamente sua vigência suspensa e por tempo indeterminado aí pelo ministro Luiz Fux no STF. E aí, ainda para falar sobre juiz das garantias, eu gosto de partir de 2 pontos ao estudar esse tema. O primeiro deles é o Estado Democrático de Direito, o tipo de Estado que foi escolhido pelo legislador constituinte. E esse termo democrático, que qualifica aí o Estado de Direito, não é mais só um Estado de Direito, um Estado democrático de direito. Ele, nas palavras de José Afonso da Silva, ele irradia os valores da democracia sobre todos os seus elementos constitutivos e, consequentes também, sobre a ordem jurídica. Então, dessa maneira, o Estado Democrático de Direito, ele se sujeita ao império da lei, como todo Estado de Direito, mas não somente de qualquer lei, em si de uma lei que seja capaz de realizar o princípio da igualdade, da justiça, que possa buscar a igualização daqueles que são socialmente desiguais. Um outro ponto que eu gosto de pensar quando estudo sobre o juiz das garantias é sobre, e até decorre do primeiro, é sobre as funções do direito penal e do processo penal dentro desse Estado democrático de direito, que não é uma função tão somente de punição, de buscar uma punição. Porque no Estado democrático de direito, a ideia que se tem de direito penal e de processo penal é de um limitador do poder punitivo estatal, tanto que o direito penal, como nós sabemos, ele deveria incidir somente quando todas as outras esferas de controle social se mostrassem insatisfatórias, o que também sabemos é solenemente ignorado na política criminal brasileira, que possui aí uma infinidade de tipos penais e que relega a segundo plano outras formas de intervenção estatal, especialmente aquelas que atuem
para prevenir a delinquência ou que atuassem para que a prisão não fosse a principal forma de punição, né, na nossa política criminal. E nesse cenário, com o Estado Democrático de Direito, com a função do direito penal, do processo penal, nesse Estado Democrático de Direito, o juiz ele exerce um papel fundamental, que é garantir os direitos do acusado, a fim de que o Estado, com todo o seu aparato estatal acusatório, com a sua pretensão punitiva, ela não vá além do que é permitido pela lei, que ela não exorbite o que está na norma jurídica. E para que o juiz possa cumprir essa função, é um imperativo, antes de qualquer coisa, que ele seja imparcial. E para além disso, que ele pareça também imparcial, né, a fim de que não restem quaisquer desconfianças da sociedade ou de quem está ali recebendo a prestação jurisdicional. E para evitar essa parcialidade, para que o juiz ele possa ser imparcial e visto como imparcial, né, para evitar que uma parte possa ser beneficiada ou achar que a outra está sendo beneficiada, o magistrado ele só pode atuar para conduzir o processo como um terceiro desinteressado se ele proporcionar sempre uma igualdade de tratamento, uma igualdade de oportunidades aos envolvidos naquele processo. E é dentro desse contexto, e aí que aparece o juiz das garantias, porque se questiona até que ponto, no processo criminal, um julgamento proferido pela mesma pessoa que atuou na investigação preliminar daquele caso, tendo contato, por exemplo, com os elementos informativos que foram produzidos nessa etapa, sem o contraditório pleno, sem a ampla defesa, muitas vezes se baseando nesses elementos, na análise desses elementos, para decretar, por exemplo, medidas cautelares como uma prisão, medidas cautelares como um sequestro de bens que exigem uma análise mais aprofundada sobre o que foi produzido até aquele momento, se tudo isso não teria o condão, não levaria a que se suscitassem dúvidas sobre a imparcialidade desse mesmo juiz para continuar com a instrução desse processo. E aí, se não se puder afirmar, a partir disso, categoricamente que não existe um prejuízo, de toda maneira, a atuação do magistrado na fase investigatória, pelo menos sob a minha ótica e sob a ótica de muitos doutrinadores, ela, no mínimo, é capaz de gerar uma certa dúvida, né? Uma dúvida razoável naquele jurisdicionado quanto à imparcialidade do magistrado, que, naturalmente, como um ser humano, pode ter se contaminado com os argumentos que foram formulados ou pela autoridade policial, ou pelo Ministério Público, e com os elementos de informação que ele teve que ter acesso, teve que analisar para decretar aquela medida cautelar que foi postulada. Então, o juiz de garantias, a figura do juiz de garantias, que existe em uma série de países, ela cria um sistema que é denominado na doutrina chilena, e eu gostei dessa denominação, que ela deixa muito clara o papel do juiz das garantias, é de duplo juiz, sistema de duplo juiz, porque estabelece a necessidade da atuação de dois juízes diferentes no processo. Um juiz, primeiro, que intervém quando for invocado na fase pré-processual e atua dali até o recebimento da denúncia, e caso a denúncia seja recebida, ele encaminha os autos para outro juiz que vai instruir e vai julgar o processo sem estar contaminado, sem ter pré-julgamento, sem ter tido contato com o que foi produzido de maneira inquisitorial na investigação, quando não se tem o contraditório pleno, quando não se tem a ampla defesa. E isso é importante, por exemplo, porque a ausência desse contato com os elementos informativos evita condenações que são baseadas nos atos de investigação e não nas provas que foram produzidas no processo. E não são poucas as condenações aqui no nosso país que ocorrem dessa maneira, baseadas no inquérito, baseadas num procedimento de investigação criminal com o qual o juiz teve contato e ali, desde aquele contato, ele instruiu o processo, formulou, né, uma imagem mental sobre aquele processo que, naturalmente, o contamina e faz com que ele condene uma pessoa não com base nas provas que foram produzidas, mas com base nos elementos informativos do inquérito.
E por mais que nós tenhamos um duplo grau de jurisdição, uma pessoa que foi condenada com base nos elementos informativos do inquérito e não na prova, isso gera um grande prejuízo para aquela pessoa que foi condenada. Até que você reverta uma sentença num grau recursal, você tem aquela pecha de condenado. Né? Você já passou por todo o estigma que gera um processo penal. E vai passar ainda mais um tempo até que o seu recurso seja julgado. Então, é um prejuízo grave que gera na prestação jurisdicional e eu não considero que o juiz de garantias também seja capaz de resolver, que ele seja a solução de todos os problemas do processo criminal. Longe disso. Mas é uma ferramenta importante que ajuda, na minha ótica, a tornar o processo criminal mais democrático. Né? Evita, pelo menos, que a gente corra esse risco de um juiz que teve acesso a elementos que foram formados, que foram produzidos sem o contraditório, ele cria uma imagem mental que o leve a proferir uma sentença com base naqueles elementos. Esse é um risco assim, que não me parece acertado, que não me parece necessário de ser corrido. Né? Porque, eu repito, eu considero natural que alguém que teve contato com elementos informativos que foi instado a se posicionar sobre aqueles elementos, por exemplo, para decretar uma busca e apreensão, para autorizar uma interceptação telefônica, para decretar uma prisão preventiva, ele tem, naturalmente, que analisar os elementos informativos que foram produzidos na fase de investigação para receber a denúncia. Ele precisa disso, se for uma denúncia recebida em primeiro grau, ele não vai ter ouvido a parte denunciada ainda no primeiro momento de receber a denúncia e é natural que nesse momento, de uma maneira inconsciente, assim, de uma maneira até incontrolável, né? Porque aqui, até como o professor Ayrton colocou, o juiz das garantias, ele não é o único que vai ser responsável por preservar as garantias. O juiz que vai instruir, que vai julgar, ele também é um juiz responsável pelas garantias, né, por fazer valer os direitos de quem está sendo denunciado. Então, esse não é um processo que é deliberado de o juiz agir dessa maneira, né, por vontade de se contaminar. É um processo natural que também, como o professor Ayrton mencionou, é explicado pela teoria da dissonância cognitiva, né, que trata de como ocorre esse processo mental de autoconfirmação das hipóteses que foram estabelecidas inicialmente, que fala da busca seletiva de informações para confirmar essas hipóteses, e existem também pesquisas aplicadas às decisões judiciais, né, nesse sentido. Uma que é acho que é a mais conhecida, pelo menos a mais citada na doutrina, é a de Schunemann, e eu até fiquei muito curioso para tentar buscar outras pesquisas que coloquem em teste essa teoria da dissonância cognitiva, porque ela que assim, dá uma boa base de sustentação aqui ao juiz das garantias. Então, para finalizar, a figura do juiz das garantias como um controlador da legalidade da investigação, que é realizada pelo Ministério Público ou pela polícia, que exige, muitas vezes, medidas restritivas de direitos, que precisam ser autorizadas, que precisam ser decretadas por uma decisão judicial, e também como um garantidor da eficácia dos direitos fundamentais que podem ser exercidos nesse momento pré-processual, né, como o acesso às investigações, o direito a que a defesa produza provas, o direito de conhecimento, o direito de acesso, né, ao que já foi produzido, de requerer diligências, enfim, uma série de outros direitos, representa, se não uma solução, se não uma panaceia para os problemas do processo criminal, mas um passo importante, um passo decisivo na direção de um processo penal democrático, né? Um passo capaz de realçar o papel das partes, né? Colocando o juiz ali naquela posição de equidistância que ele precisa estar para preservar o seu valor mais importante, que é a imparcialidade, e também porque nós conhecemos, algo que cada vez está mais notório, os problemas que um juiz imparcial pode causar na prestação jurisdicional e, como um todo, à sociedade. Então,
é isso que eu queria tratar sobre o juiz das garantias, repetir que é assim, um enorme prazer participar desse evento e, mais uma vez, parabenizar o professor Ayrton pelo projeto, já fico ansioso para saber as conclusões que virão na tese, bem como parabenizar todos aí que são responsáveis pela organização do evento. Parabéns, doutor Victor Barreto, e eu vou passar novamente a palavra para o nosso querido professor Weston. A palavra é sua, professor. Pois então, né, a satisfação é dupla aqui, né, ao participar desse diálogo aqui, tendo aí a participação do Dr. Vitor, né, nesse evento. Inclusive, eu vou pedir até, né, gostei de vários aspectos aí que foram trazidos, alguns subsídios aí que podem me ajudar, né, eu vou depois pedir aí o contato, né, por meio do professor Fernando, se puder passar ou me passar esse contato para a gente trocar mais algumas informações, né, agradeceria muito. Vem bem justamente no ponto certeiro essa discussão, né, esses pontos trazidos aí, porque se a gente for justamente olhar o que diz a lei, o Código de Processo Penal, já na redação da Lei 13.964, né? Ela lá no artigo, foi inserido um novo artigo, o artigo 3º-A, que estabelece: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, esse artigo já dá um introito no sentido de reforçar a necessidade de separarem-se as funções, né, de julgar, de controlar a investigação e de acusar, e de requerer, portanto, do ponto de vista da acusação, a adoção de medidas. Por isso que fica tão claro aí, vedada a iniciativa do juiz, né? Até se critica, né, que em determinados aspectos, por mais que seja por boa intenção, no Supremo, o famoso inquérito, né, do ministro Alexandre, o ministro estaria extrapolando esse artigo aí. Há quem realmente faça severas críticas, né, a ele, por mais que, repito, possam existir boas intenções por trás, né? E é o artigo 3º-B que define, né, melhor o juiz das garantias, né? É ele que vai controlar a legalidade da investigação, salvaguardar direitos individuais, né? E o artigo, então, se desdobra em incisos que prevêem aquelas tarefas que incumbirão ao juiz das garantias. Então, ele que recebe uma comunicação, né, se alguém for preso, né, uma comunicação de prisão em flagrante, ele que vai zelar pela observância dos direitos do preso, né? O juiz das garantias é que deve ser informado quando qualquer investigação criminal for iniciada, né, for instaurada. Ele que decide sobre requerimento de prisões processuais, né, prisão provisória, né, uma prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar, né? A realização, ele que defere ou não pedidos para que provas sejam produzidas antecipadamente, naquelas situações, né, nas quais não se pode aguardar, né, porque senão haveria uma perda de oportunidade de se realizar, por exemplo, uma perícia, né, num caso em que o objeto da perícia esteja aí correndo risco de perecimento, né? Ele que vai controlar o trancamento do inquérito policial, né, quando houver a circunstância legal que enseje esse encerramento da investigação. Ele vai requisitar documentos, né? Ele que vai decidir sobre, veja só, sempre situações gravosas, né? Interceptação telefônica, interceptação telemática, afastar sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo telefônico. Ele que vai determinar busca e prisão, busca e apreensão domiciliar, né? O acesso a qualquer informação sigilosa, né? Habeas corpus, né, que sejam da competência da primeira instância, né, obviamente, salvado os habeas corpus que competem à segunda instância, ou o STJ, ou o Supremo. Ele também vai decidir sobre o recebimento da denúncia ou da queixa, né, que é somente a primeira decisão, portanto, para se dar início, né, à ação penal, né? Então,
O que acontece? Toda essa reflexão diz respeito ao tipo de ordenamento jurídico que desejamos, né, que ele, obviamente, como dito pelo Dr. Vitor, né, um ordenamento seja calcado em um processo democrático, mas sempre a preocupação é encontrar o equilíbrio. Né, encontrar o equilíbrio. Nós tivemos o exemplo aí de como funciona no Chile, né, já com algum tempo, a experiência. Agora, o Chile, como outros países vizinhos nossos aqui, tem muita coisa que a gente precisa discutir ainda, né? Porque, por exemplo, disse que existe um déficit democrático, né, no sistema de justiça brasileiro pelo fato de que juízes e membros do Ministério Público não são eleitos. E, salvo engano, no Chile existe eleição, né? Eu queria confirmar aí, alguém me corrija se eu estiver errado. Então, o Chile tem essa experiência, né, da eleição, de magistrados, de membros do Ministério Público, já tem a experiência aí com juiz das garantias. Eu pretendo, né, explorar um pouco a sistemática, né, prevista no ordenamento italiano, né, onde é previsto uma figura semelhante ao juiz das garantias, né, o giudice per le indagini preliminari, né, é um juiz dessas investigações preliminares. Existem diferenças, né, que têm que ser acentuadas, como, por exemplo, aqui, se o membro do Ministério Público ele requer o arquivamento da investigação, né, o que o juiz pode fazer, na redação original do 28, né, esquecendo aí uma alteração do pacote anticrime também, que foi suspenso, o juiz ele vai, né, remeter para o órgão, né, competente dentro do Ministério Público para dar a última palavra final, né, sobre esse arquivamento. Né. Houve uma alteração, né, dizendo que o novo 28 também não prevê mais essa passagem, essa submissão ao juiz, mas o Supremo também suspendeu essa vigência, né? Mas aí outro assunto, não é o assunto da nossa pesquisa, né? Então, temos as diferenças, né, para o que ocorre no Chile, o que ocorre na Itália, mas tudo é uma questão de equilíbrio, né? A gente não quer uma justiça criminal autoritária, mas também não quer uma justiça criminal leniente. Acho que ninguém quer isso, né? Imagine, por exemplo, qual seria o suprassumo de uma justiça criminal complacente, né? Frouxa. Seria, por exemplo, imaginar a situação em que um suspeito de crime só pudesse ser submetido a processo de julgamento se ele concordasse, né? Isso seria, sim, né, digamos assim, o extremo para um lado, né? Não, aqui é o seguinte, no nosso ordenamento, alguém só é levado à justiça se ele mesmo concordar, né? Ele é citado e ele diz, tá, eu aceito responder a processo. Ou então ele pudesse dizer, não, eu não aceito porque eu me sinto inocente e não aceito ser nem sequer processado, né? Então isso aí seria, né, o extremo, né, para um lado, no sentido de termos um ordenamento frouxo, né? E do outro lado teríamos aí um extremo aí de um processo ditatorial, autoritário, em que não coubesse nem direito de defesa, né? A acusação já seria, ao mesmo tempo, uma sentença condenatória, né? Dizem, né, que em alguns ordenamentos a justiça criminal, a defesa perante a justiça criminal, ela mal passa de um pedido de clemência, porque a justiça não aprecia, não costuma apreciar os argumentos, as alegações da defesa, né? Então, eu acho que, né, ninguém aqui vai defender nem um extremo nem outro. A questão passa justamente por encontrar o equilíbrio, né? Nem podemos ter o ordenamento tão frouxo, nem muito menos, né, seria até preferível ter o frouxo a ter o autoritário, né? E o equilíbrio será esse, né? Temos dificuldades, sei lá, digamos, até orçamentárias, para implementar um juiz das garantias, né? De que forma podemos suplantar essas dificuldades? A gente não tem orçamento nem para, né, educação, ou pelo menos, né, o dinheiro não chega lá, né? Educação, né, saúde, né? Imagina pensar, né, em implementar, né, com rigor um processo democrático, né? Essas dificuldades, portanto, que a gente nunca pode fechar os olhos, né, para elas, e aguardamos que o debate nunca se encerre, né? Nós temos aí, como eu disse, no Supremo,
tivemos uma liminar que suspendeu a implantação efetiva do juiz das garantias, mas estão marcadas, né, não sei se eu me perdi no acompanhamento, até as audiências públicas, né, destinadas à discussão aí sobre, né, a figura do juiz das garantias. Né. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, né, e fico na expectativa aí de mais algum comentário que eu precise ainda abordar. Eu só queria aproveitar para corroborar o que o professor Ayrton colocou, as preocupações, né, uma delas em relação aos recursos financeiros, né, que podem ser necessários para que se coloque em prática a figura do juiz das garantias. Nas minhas leituras, eu vejo assim, diversas propostas de fazer com que essa implantação tenha o mínimo de custo possível, por exemplo, a partir de juízes, não necessariamente a partir da seleção de novos juízes, mas aproveitando-se os juízes que já atuam, por exemplo, em comarcas distintas, um possa ser o juiz da garantia, das garantias da outra comarca, em comarcas que são maiores, que tem mais de um juiz, isso pode ser feito com maior facilidade, mas sem dúvidas, o juiz das garantias promove quase que uma revolução no processo penal brasileiro, né? Talvez seja, inclusive, a maior transformação no processo penal brasileiro desde o início da vigência do Código de Processo Penal brasileiro, que é bastante antigo, né? Lá do início da década de 40. Então, não é fácil implantar uma modificação tão drástica, né? Até por isso é importante que haja debate, né? Uma implantação como essa, eu reputo que, como diversas outras leis, como é o natural na produção legislativa brasileira, elas ocorrem sem um debate tão aprofundado, né? Por exemplo, como é que se implanta, como é que uma lei como essa, que transforma o processo penal brasileiro, é aprovada sem discutir, sem já se ter um plano como esse, um plano de implantação, né? Porque não se discutiu o impacto disso, né? Por mais que seja uma medida fundamental, para mim, importantíssima, um avanço no processo penal democrático, mas não é tão somente introduzir na legislação e esperar as coisas acontecerem, né? Tem uma série de problemas que vêm a reboque, né? Você precisa da organização judiciária nesse sentido, de como vai ser essa atuação dos juízes, né? Enfim, uma série de consequências na estrutura judiciária que precisam ser discutidas e já deveriam ter sido discutidas, né, antes da implantação, né, com audiências públicas, não depois de suspensa a vigência da norma, mas antes da aprovação dela, né? Isso ajuda a corroborar o déficit democrático que tem na nossa produção legislativa, no nosso processo penal, né? Porque uma parte importante é o momento anterior à vigência da lei, à aprovação, à discussão legislativa, né? Então, uma lei como essa foi aprovada, embora tenha um conteúdo importante, mas foi aprovada sem uma discussão ampla, sem um estudo dos impactos disso no sistema de justiça como um todo, sem um impacto na sociedade, porque é um impacto importante por conta dos recursos financeiros que podem ser necessários para essa implantação, e cá estamos agora com uma lei com dispositivos que estão suspensos, esperando que aí sim a gente tenha uma solução para esse problema, que nós não temos data para essa solução, que é outro problema. Ela está suspensa, a implantação do juiz de garantia está suspensa, sem qualquer previsão, assim, sem uma previsão fixa de quando ela vai entrar em vigência ou se não vai entrar em vigência, se ela vai ser considerada inconstitucional, né? Por exemplo, existe uma série de discussões sobre a constitucionalidade, sobre se, por exemplo, o juiz das garantias é uma alteração no processo penal ou é uma alteração na organização do judiciário, se está se criando uma repartição diferente de competências ou se está se criando um novo juízo, né? Porque se estivesse criando um novo juízo, a iniciativa dessa lei deveria partir do Poder Judiciário, que não foi o caso. Então, assim, tem uma série de discussões que, infelizmente, vêm a reboque da implantação quando deveriam ter sido feitas anteriormente à aprovação dessa lei. Mas agora o que nos cabe é isso, continuar discutindo e tentar o máximo possível uma implantação que nos aproxime cada vez mais de um processo penal democrático, porque a estrutura do nosso sistema de justiça criminal, infelizmente, ainda é bastante autoritária, apesar de a Constituição Federal prever um sistema acusatório
que nós ainda não avançamos nele, né? Ainda precisamos caminhar muito para ter um sistema de fato acusatório. Boa tarde a todos novamente. Parabéns, Ayrton, pela exposição, né? O colega que se aproxima, na verdade, o colega que mais se aproxima de mim, porque é quem discute também mais especificamente o processo penal. E ouvindo a exposição, a clara exposição de Ayrton, e bem posta, bem clara, bem precisa, me lembrou a questão do terzietà dos italianos, que é o recorte dele, né? Que é o recorte que o Ayrton está fazendo dentro do trabalho dele, tanto que ele falou, ele deixou claro. Mas o trabalho dele me lembrou, quando eu já estudei isso no tema, quando eu estudei esse tema, não é o meu tema não foi na minha dissertação, não é agora na tese, duas decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o caso Kuber e o caso Persac, que é até interessante, que são anteriores à Constituição de 88, ou seja, são casos bem interessantes que envolvem ambos a Bélgica, ambos envolvem a Bélgica. E tanto quanto o doutor Vitor, quanto o Ayrton, me chamaram também a atenção. O doutor Vitor, quando falou gerar o estado de dúvida, gerar dúvida, e Ayrton, quando falou a questão da nota da imparcialidade, eles me lembraram, os senhores me lembraram a questão da imparcialidade enquanto uma questão de estética, enquanto uma questão de aparência mesmo. E tanto que existe uma crítica de autores, por exemplo, que colocam assim, uma crítica, quando fala de questão de estética, chega assim, na Justiça Federal, vara especializada de combate ao crimes contra o sistema financeiro, ou seja, é o juiz que combate o crime, ou seja, a gente já tem como lado parte adversa o Ministério Público, naturalmente, o contraditor natural, agora tem o juiz, esteticamente, não soa bem, mas me pareceu isso, os palestrantes quando colocam isso, e o expositor, o mediador expositor, quando falam isso, essa questão da imparcialidade enquanto estética. Eu gostei bem e me apresentou isso. E quando a gente fala do juiz de garantias, tem um instituto muito próximo do juiz de garantias, que eu gosto muito, mas soa estranho no Brasil. Aliás, soa muito estranho no Brasil e soaria também muito estranho para quem é do processo civil e do processo de trabalho também. A questão da prevenção. Nós fomos graduados, especializados, talvez mestrados e doutorados, compreendendo jurisdição e competência como uma prevenção como causa de estabelecimento de competência. E, em verdade, os espanhóis, desde 1800, desde o século XIX, desde o final do século, desde 1800, ali 1890, alguma coisa, eles fizeram uma reforma numa lei deles. A prevenção, na verdade, é causa de exclusão de competência e não de estabelecimento de competência, justamente para evitar a pré-concepção, o pré-juízo, o pré-julgamento, que tanto o Ayrton quanto o doutor Vitor colocaram. Então, a ideia do juiz prevento como causa de exclusão de competência e não como estabelecimento de competência. Então, eu acho que isso se aproxima muito da ideia de Ayrton quanto da ideia do juiz de garantias. E quando se falou, e me parece que ambos, pelo menos o doutor Vitor, eu tenho certeza que falou disso, sobre a questão do aspecto financeiro, me parece que o Código de Processo Penal, na exposição de motivos, é claro, é taxativo e diz, olha, nós vamos adotar o delegado como modelo de investigação preliminar, né? Porque é o mais barato. Polícia tem em todo canto do Brasil, enquanto um representante do Ministério Público ou do Judiciário, até para fazer o juiz de instrução, e não estou falando de juiz de garantias, mas por absurdo, termos hipoteticamente um juiz de instrução, não teríamos condições por uma questão financeira. Até por isso, o inquérito policial foi um modelo adotado. Mas, claro, eu concordo com o doutor Vitor com essa questão de um juiz substituir o outro, de uma comarca, a substituição. Eu concordo também, eu acho que essa seria a saída que o doutor Vitor colocou para a problemática de ordem financeira. Mas seriam as reflexões, gosto muito do tema, acho bem interessante o tema de Ayrton, realmente tá na pauta, está na crista da onda. Parabéns e obrigado. Era isso. Obrigado. Maravilhosa aí a intervenção, que é um auxílio aí, né, do colega Marcelo. Pois é, Marcelo, essa questão da prevenção é interessante, porque eu lembro agora que, pelo menos no âmbito da Justiça Federal, onde eu tenho mais conhecimento de como tem funcionado, eu lembro que salvo engano, foi o CJF, né, o Conselho da Justiça Federal, chegou até a regulamentar isso, né, estabeleceu que não era o juiz de garantias, né, mas ele
eliminou a antiga distribuição que existia do inquérito. Porque em anos passados, o inquérito, ele era, vamos pegar aqui o padrão, né? A Polícia Federal tomava conhecimento de um crime, seja de ofício, seja por requisição do Ministério Público Federal. Esse inquérito era enviado à Justiça Federal e já era distribuído. Aqui, por exemplo, pegando João Pessoa, que antigamente eram três varas federais que pegavam ações penais, né? A primeira, segunda e terceira vara federais aqui em João Pessoa. E já era feita a distribuição. O inquérito tramitava com aquele juiz da primeira vara, digamos, e era ele que depois decidia ou não sobre o recebimento da denúncia, e continuava com ele, né? E isso aí, então, foi eliminado. Então, o Conselho da Justiça Federal disse, não, vai ter mais distribuição, vai ser anotado na distribuição a existência de um inquérito e só será enviado para um juiz caso, né, existe algum pedido que envolva aqueles atos sujeitos à reserva de jurisdição, né, um pedido de prisão, um pedido de interceptação telefônica, né. Houve uma mudança aí aqui em João Pessoa, porque agora há uma única vara federal competente para crime, né, que é a 16ª vara. Isso não é nenhum problema, porque ainda existem 2 juízes para isso, né, porque as varas federais, normalmente, elas têm 2 juízes, né, para cada vara, né. Isso antes era até uma regra, mas hoje, com a criação dos novos tribunais, pelo menos de mais um tribunal regional federal, né, o da 6ª região em Belo Horizonte, e com a ampliação dos outros 5, estão sendo eliminados alguns dos cargos de juízes federais substitutos, e algumas varas, portanto, vão ficar só com o magistrado mesmo. Não creio que seja o caso aqui da 16ª, porque realmente a demanda é muito grande, né, para uma vara com 2 juízes já é uma demanda que puxa bastante. Mas, enfim, isso foi remediado, né, no âmbito da Justiça Federal, e até, assim, algo que eu espero conseguir fazer é uma pesquisa, né, empírica aí com o que ocorreu nesses casos, né. Eu acho que existe espaço para a gente pesquisar se houve algum impacto, e que impacto foi esse quando se passou a ter uma distinção entre o juiz que acompanhou a investigação e o juiz que tomou conta da instrução e que sentenciou, né? Não era algo obrigatório, podia ocorrer de coincidir o juiz, né? O juiz também da investigação, ele não ficava proibido de sentenciar na frente, mas dá para encontrar vários processos nos quais houve essa distinção, né? Por uma razão ou por outra, aconteceu, então, portanto, dá para encontrar, né? E ainda sobre outros assuntos que foram comentados aqui, eu acabei de lembrar, né, da experiência internacional, mais situações, né? Por exemplo, sobre a investigação, você falou que a investigação, nosso modelo é o mais barato, né, que é o de polícia. Eu fiz há alguns anos um curso no Japão, né, e lá a gente teve a oportunidade de trocar experiências com pessoas do mundo inteiro, praticamente, de vários países, né? Então, por exemplo, eu lembro que no Panamá, a polícia não investiga, né? Até uma colega nossa, quando eu estava comentando, era do Ministério Público lá, e ela dizendo, não, olha, não dá certo a polícia investigar, e ela deu as razões dela, né? Então, no Panamá não há essa investigação pela polícia, por exemplo. E se falarmos sobre custo, sobre orçamento, né, como foi comentado aqui também, eu lembro que o colega da Costa do Marfim, ele era juiz, né, na Costa do Marfim, mas ele gostava de frisar que ele era o juiz de investigação. Então, a Costa do Marfim, né, que é um país com sérias dificuldades, né, financeiras, eles têm essa divisão, né? Tem o juiz de investigação e tem lá o juiz, né, da instrução. E ele sempre dizia, quando alguém comentava, perguntava, aí ele sempre falava, explicava essa distinção, né, essa especialização dele, que era juiz de investigação, né? Então, o que resta é isso, né? Mais uma vez, aprofundar, né, nossas pesquisas, os debates, né? Incentivar a participação, né, de todos aí na participação democrática nessa discussão, essa discussão que vai ter agora aí no Supremo, se o Supremo derrubar alguma coisa dessa alteração, que o Congresso repense melhor, vamos ver quais são os caminhos que o Supremo deixou abertos, né, para uma modificação, né?
porque o que pode acontecer, claro, uma coisa que a pesquisa ainda vai correr atrás, o que pode acontecer é que, lembrando, né, que ninguém quer um processo autoritário, mas também não quer um processo frouxo, né, que realmente deixe impunes aqueles que efetivamente tenham, né, sua responsabilidade comprovada. Então, o que nós não queremos, por exemplo, é que o peso, né, da instituição, né, de um novo instituto, da criação de um novo instituto aqui no Brasil, que é o Juiz das Garantias, esse peso recai apenas sobre uma parcela, né, dos acusados, né? Porque será que existe realmente um risco de aqueles acusados, né, do colarinho branco, por exemplo, os criminosos do colarinho branco, né, por conta das bancas, né, de advogado, as bancas poderosas que eles podem contratar, né? Será que existe o risco de, para eles, o Juiz das Garantias funcionar como mais, né, como mais um fator de impunidade, né? E não digo só a delonga, mas é que, obviamente, quando você traz um instituto que tem várias e várias regras, existe sempre a possibilidade de uma dessas regras serem quebradas no meio do caminho, né? E isso aí gerar nulidades, né? Da mesma forma, se você pegar, não o extremo, né, do colarinho branco, aqueles mais ricos, mas se pegar aqueles menos afortunados, aqueles que não podem nem pagar advogado, e que, por exemplo, para ficar ainda no âmbito da Justiça Federal, ficam assistidos por um defensor público federal, né, que são profissionais indiscutivelmente, né, de elevada qualidade e que poderão, né, buscar, né, justiça, né, com melhor qualidade, né? Então, você excluiria, né, esses do colarinho branco mais abastados, esses que, né, por alguma razão, foram acusados de um crime, mas que, por conta de sua renda, contam com, né, a Defensoria Pública Federal, e aí, nesse meio, você teria aquele que nem está com uma banca poderosa, nem está com um qualificado defensor público federal. Será que nessa parcela aí, né, nessa parcela aí existiria, né, esse risco, né, de não ser acolhido um pedido, né, de nulidade, por exemplo, né, de não ser bem avaliada uma defesa, né, que traga suas alegações, né, adequadas, alegações que deveriam, com justiça, levar a uma absolvição, né? São todas essas perguntas, indagações que, mais uma vez, né, nos reconduz àquela posição de estarmos sempre abertos ao debate, tá? Mais uma vez, agradeço aí essa chance que estou tendo aqui, é tão enriquecedora para mim. Parabéns, boa tarde de novo, gente. Parabéns, doutor Werton, parabéns, doutor Victor, parabéns, doutor Marcelo, show de bola. E vamos continuar o nosso dia, nossa tarde de hoje, tá certo? Dando sequência para o nosso terceiro trabalho.